Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salam ala rasulillah. Meus irmãos e minhas irmãs, neste vídeo eu estarei falando sobre a Sharia, a legislação islâmica. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós tomemos conhecimento do que é a Sharia, a legislação islâmica, pois muitas pessoas têm dúvidas no que seria essa legislação. Allah Azza wa Jalla, ele diz: "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi muhaiminan alayhi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا." Ou seja, Allah Azza wa Jalla lhe diz: "E te fizemos revelar ao Muhammad o livro com a verdade", o Alcorão, que veio com a verdade. Para quê? Para confirmar os livros anteriores, os livros que foram revelados aos mensageiros, as legislações a qual Allah Azza wa Jalla fez também aos mensageiros anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e para se colocar sobre todos os outros livros, ou seja, a última revelação a qual Allah Azza wa Jalla revelou ao profeta Muhammad alaihi salatu wasallam, o Alcorão. Então ele diz: então julgue entre eles com aquilo que lhe foi revelado dentro do Alcorão, legislado por Allah Tabaraka wa Ta'ala em seu livro. E ele também diz: e não siga os desejos deles, para que você não se desvie depois de ter recebido a verdade, o que? O Alcorão e a Sunna do mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Então ele diz: e para cada um de vós eu fiz uma legislação e um planejamento. Meus irmãos e minhas irmãs, Allah Azza wa Jalla, ele revelou o Alcorão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com esta legislação, como ele havia revelado aos profetas e mensageiros anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com suas legislações e planejamentos. Mas o que seria essa Sharia, a qual Allah Azza wa Jalla também fez revelar para os outros profetas e mensageiros na história da humanidade, para todos os outros povos na história da humanidade? Allah Azza wa Jalla, na verdade, ele fez o que? Shara'a Allahu li'ibadihi min ad-din. É aquilo em que Allah Tabaraka wa Ta'ala legislou, determinou para os seus servos em relação ao din, ao sistema. Allah Tabaraka wa Ta'ala, como ele revelou ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, como ele determinou uma legislação, ele também determinou essa legislação e esses planejamentos para outros povos na história da humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não houve simplesmente uma legislação, mas houve várias legislações e planejamentos determinados por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, quando nós estamos falando, estamos nos referindo à legislação e planejamento, estamos nos referindo à legislação em que Allah Azza wa Jalla legislou ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam através do Alcorão e da Sunna, como fez aos profetas e mensageiros anteriores. Essa legislação compreende as crenças, como por exemplo os pilares da crença, que é a crença em Deus, a crença nos anjos, a crença nos livros, a crença nos mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino. Isso tudo faz parte da Sharia, como também faz parte da Sharia aquilo que nós chamamos os pilares do Islã, como o Shahadatain, como a oração, como o Zakah, como o jejum, como o Hajj, como também fazem parte da Sharia o comportamento moral, como fazem parte da Sharia a educação, como fazem parte da Sharia todas as coisas que nós podemos falar em relação ao sistema islâmico. Ou seja, Allah Azza wa Jalla, quando ele revelou o livro e enviou o mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele enviou completo em todos os assuntos. Então, qualquer coisa que nós estivermos nos referindo, estamos falando da Sharia, estamos falando da legislação islâmica. Nada está fora que não esteja sido aquilo que não tenha relação com o din, com a religião. Aquilo que foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala estará o quê? Dentro da religião. Tudo aquilo que foi determinado por ele em todos os assuntos. Qualquer assunto que nós estivermos falando, nós estaremos nos referindo ao quê? A legislação islâmica, seja do comportamento moral, seja das orações, sejam, por exemplo, das leis penais, ou leis familiares, ou leis sociais, ou leis econômicas,
não interessa. Qualquer desses assuntos em que nós estivermos nos referindo, estaremos nos referindo o que? A Sharia, a legislação islâmica. Por exemplo, um muçulmano, quando faz a oração, ele está dentro daquilo que é a determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou seja, da legislação. Quando ele tem a crença em Allah Azza wa Jalla, crença nos livros, crença nos mensageiros, ele está dentro da legislação islâmica. Quando ele, por exemplo, tem um comportamento determinado por Allah Azza wa Jalla dentro do livro ou da sunna do mensageiro de Deus, ele está dentro da legislação islâmica. Então, o Islã, na verdade, é o que? A Sharia, a legislação determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. É óbvio que essa legislação ou essas legislações e esses planejamentos se diferem em algumas ordenações, mas a legislação em relação à crença, ela é contínua em todos os profetas e mensageiros, em todas as revelações, que é o que? O Tawhid, a unicidade de Deus. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco através da nossa página no Facebook. Compartilhe para com seus amigos e familiares para que tenham conhecimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.